Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Aleluia! Bom estar aqui, viu? Primeira vez que eu ministro neste ano, não é? E foi muito engraçado. Essa palavra Deus me deu há um tempo atrás, bem antes da virada do ano. E hoje de manhã eu não estava assim muito boa, não. Estava sentindo um aperto no coração, né? E ali dentro da nossa sala, não sei se vocês já foram lá e já observaram, tem uma águia lá. E toda vez que eu estou assim, eu olho para aquela águia, eu falo assim, águia, eu vou sozinha, não é? E aí eu acalmo um pouco meu coração, dobro ali, falo um pouquinho com o Senhor. Mas mesmo assim, ainda liguei para a pastora Janaína. Falei, pastora, ministra no meu lugar hoje, que hoje eu não estou muito boa, não. A senhora está passando mal? Eu falei, não, estou abafada. Estou assim, abafada, angustiada. Não quero ministrar, não. Aí ela falou assim, não, tá bom, pastor, eu ministro. Fui embora, eu para casa, vendo a águia, conversando já com a pastora Janaína, e fui embora, orando. Cheguei em casa, fui fazer ali meu almoço e tal. Enquanto a comida estava fazendo lá, o pastor não tinha chegado ainda, eu sentei e abri a internet. A internet é ruim, irmão, mas tem hora que ela é boa. Vale de quem está comandando a internet, amém? E aí, primeiro vídeo, irmão, primeiro vídeo. O escolhido não tem como voltar para trás. O escolhido vai ter que abraçar, muitas vezes necessitando de um abraço. O escolhido vai ter que cantar, precisando prestar um louvor. O escolhido, muitas vezes, vai ter que pregar, querendo ouvir uma pregação. E eu liguei para a pastora Janaína e falei com ela, pode deixar, pastora. Eu vou fazer. Depois eu vou colocar na rede da igreja para vocês falarem que eu não estou falando mentira, eu falei verdade. O escolhido. E é muito lindo isso. E aí, quando eu estava vendo esse vídeo, eu lembrei da ministração que o pastor Gilson fez uma vez, onde ele falava que o chamado é maior do que a minha dor. E aí eu falei, não, Senhor, pode deixar, vamos embora, vamos lá. A palavra já estava preparada, e a palavra não é minha, a palavra é dele. E eu já transfiro toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para ele. O que ele quer falar, eu não sei, porque eu sei que quando ele me usa assim, mesmo eu tendo anotado, vai sair da anotação. E isso é que é importante, amém? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, amém ou misericórdia? Amém. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Senhor, essa aí é a tua palavra. Que eu possa diminuir, mas que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Fique à vontade. Hoje, dia 10, não é? Nós estamos
no 10º dia de oração pelo ano de 2024, e muitas ministrações que foram feitas até então, temos falado de semente. Semente nova para plantio novo, não é? Semente nova para colheitas novas. E muitas vezes nós buscamos, queremos, né, um plantio, mas nós não queremos mudar a semente. E aqui nesse texto, o Senhor me trouxe algumas sementes. Aqui no versículo 13, por exemplo, ele fala assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Irmão, eu e você, nós não temos que ler a palavra de Deus com a nossa mente humana, com o nosso raciocínio humano, com aquilo que nós temos de experiências na nossa vida. Nós temos que ler a palavra de Deus e buscar da palavra de Deus o ensinamento do Espírito, aquilo que o Espírito quer me ensinar e aquilo que o Espírito quer te ensinar. Quando nós buscamos o ensinamento do Espírito, o Espírito fala para mim de um jeito, fala para você de outro jeito. Porque Ele conhece aquilo que eu preciso e aquilo que você precisa. Quando nós conhecemos e vamos ler a palavra de Deus como um conhecimento humano, nós não vamos ter o direcionamento de Deus. Porque quando Deus fala algo para nós e está contra aquilo que eu penso, eu vou achar que eu estou ficando doida. Eu não vou aceitar aquilo. Por quê? Porque aquilo não é uma coisa do meu dia a dia. Então, é aquele negócio, é difícil mudar o chinelo de lugar. Porque eu já acostumei com o chinelo aqui. E com a palavra de Deus, o chinelo vai mudar todo dia de lugar. Porque a palavra dele, ela se renova a cada dia. Se você ler esse texto hoje, eu estou lendo aqui com você. Se você chegar em casa e lê-lo novamente, o Espírito Santo vai falar com você de maneira diferente. Porque você está gastando o seu tempo ali, e o gastando aqui, ele significa ganhando, porque toda vez que eu e você meditamos na palavra de Deus, nós vamos ganhar tempo com Cristo. Nós vamos crescer espiritualmente. E nós não precisamos e nós não vamos viver uma vida natural aqui na terra se nós não estivermos vivendo em Deus. Porque senão nós estamos fadados ao fracasso. A palavra de Deus fala aqui que eu e você, nós não podemos viver como a nossa mente humana, ou seja, eu estou aqui, o mar está agitado, está tudo errado, mas eu tenho que entender que quem está comigo foi o dono, foi aquele que criou o mar. Eu tenho que entender que quando eu estou na luta, numa dificuldade, quem vai guerrear por mim é aquele que venceu e vence todas as batalhas. Então, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio ao mar revolto, eu vou dando glórias a Deus. Em cada luta que eu e você passamos, em cada luta que eu e você estivermos vivendo, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Então, aprenda logo para você sair da luta. Por que tem pessoas que ficam na luta muito tempo? Porque Deus está falando que é para você abrir mão, que é para você reconhecer o seu erro, que é para você fazer isso, que é para você liberar, que é para você fazer. Porque Deus não vai falar para mim uma coisa que é para a Rayane fazer. Ele vai falar para mim o que é para mim fazer. Para eu fazer.
Não é? Então, quando ele fala para mim, quando ele fala para você, ele está falando para mim. Sou eu que tenho que fazer aquilo que Deus falar comigo. É você que tem que fazer aquilo que Deus falar com você. Então, aguça os seus ouvidos, não com a mente humana, mas com a mente espiritual. Porque eu e você somos espírito. Nós somos um ser triuno. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Não deixe a sua alma te dominar, porque a sua alma vai querer sempre que você seja o coitadinho, a coitadinha. Agora o espírito, ele vai falar assim, vai mais uma vez, libera mais uma vez, anda mais uma vez, dê a capa. O espírito vai falar, anda mais uma milha. O espírito vai falar, dê o outro lado. O espírito vai falar, pega esse que está fraco e vem com ele. O espírito vai falar, hoje tem monte para os homens, vá, homem, para o monte. Mas o humano não vai falar isso. A mente humana não vai falar. Não, está muito calor, como é que eu vou subir lá naquele monte? Não, escuro. Tem muita desculpa, irmão. Esses dias aqui nas ministrações do dia a dia, teve muita gente falando muitas coisas sobre a desculpa que nós damos para fazer as coisas do Senhor. E pensa aí quantas vezes você deu desculpa e eu dei. Hoje eu dei desculpa. E o Senhor falou comigo, você vai ir ou você não vai? Porque eu te escolhi, e aí? Eu te dei essa palavra, e aí? Você vai colocar outra para fazer? E depois não chora quando eu não te chamar mais. Porque é assim que funciona. E aí, olha uma outra semente aqui, ó. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não ande, eu já falei para vocês que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. Não ande na alma, não ande com conhecimento humano, não ande com aquilo que você olha, ande por aquilo que Ele fala para mim e por aquilo que Ele fala para você. Cuidado. Tem pessoas que falam assim, não, está tudo bem, já consertei, já fiz, já aconteceu, já resolveu o problema. E Deus está assim, será mesmo? Será que tudo que eu e você estamos falando diante de Deus, será que verdadeiramente o nosso coração está em paz mesmo? Lá atrás, há muitos anos atrás, eu me converti, liberei perdão, fui liberando perdão e fui caminhando. Bom, e para mim, na minha cabeça, eu já tinha liberado perdão mesmo, para todo mundo. E um dia eu estava em um certo lugar e a pessoa começou a falar sobre perdão. Deixa eu pôr aqui, Pri. Obrigada. E aí a pessoa começou a falar sobre perdão, e eu falei, Deus. E comecei a ficar pensando, e pedi ao Espírito Santo, traga à minha mente a pessoa, ou o que eu tenho que fazer, porque se essa pessoa está falando de perdão, e ela ia na palavra, e voltava e falava de perdão, e ela falava assim, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, não. Aí eu falei, então tá bom. Toda hora ela falava, então tinha alguém no salão precisando. E eu comecei a questionar a Deus, falei, Deus, será que sou eu? E aí Deus falou comigo assim, é você. Tem uma pessoa que você precisa liberar perdão. E eu falei, uma? Ainda bem, né? Pelo menos era uma. E ainda bem que ele estava trazendo essa pessoa à minha mente, né? E aí ele falou assim, é uma. E eu falei assim, meu Deus, mas quem, né? E eu fiquei lá, remoendo aquilo, eu já nem estava ouvindo mais a ministração da palavra.
Eu já estava só no perdão ali, tentando liberar, vendo quem que era. E aí era uma pessoa que passou pela minha vida há muitos anos atrás. E na época, devia ter assim, uns 5 anos, e na minha cabeça, eu achava que eu já tinha liberado perdão para essa pessoa. E aí, quando Deus falou, eu falei, Deus, mas eu já pedi perdão? Ele falou, mas pedir é fácil. Pedir perdão é fácil. Você vai lá e fala com a pessoa, mas quem disse que saiu do seu coração? Eu falei, oi? Quem disse que saiu do seu coração? Se tivesse saído do seu coração, eu não estaria trazendo ele à sua memória de novo. E aí eu fui, ajoelhei ali na hora, o pessoal da palavra continuou, o culto estava continuando. Não estava vendo ninguém que estava do meu lado. Irmão, vou te dar um conselho. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, não olhe quem está do seu lado. Deixa Deus falar com você. Não olha quem está ministrando, sabe? Porque nós só somos vasos na mão dele. Nós não somos ninguém se não for Ele na nossa vida. Então, não olha para quem está ministrando. Se você não gostar de mim, não tem problema não. Põe aqui uma máscara de quem você gosta, não tem problema. E aí você vai ficar vendo a pessoa que você gosta. Faça de conta que é a pessoa que você gosta. Mas só entenda uma coisa, é a palavra de Deus, é ela que cura, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que transforma a minha vida e a sua vida. É ela. E aí, nesse dia, depois, eu fiz ali a minha oração, e eu tive a oportunidade, encontrei com essa pessoa, e aí falei para ele, né? Falei, olha, eu quero te pedir perdão. Ele falou, perdão? Você não me fez nada? Eu falei, fiz. Eu fiz. Agora, o que é, eu não sei mais não, mas eu fiz. Eu tenho que te pedir perdão e te liberar perdão. Irmão, como isso faz diferença? Mas isso só fazemos no Espírito. Se eu chegar para alguém na carne e falar, você tem que liberar perdão, a pessoa que está na carne não vai entender, não vai liberar, e ainda vai falar para você assim, você está doido? Foi ele que pisou no meu pé, eu não fiz nada com ele. Porque ele está na carne. Mas quando se está no Espírito, reconhece que é muito melhor eu liberar perdão para a pessoa do que eu ficar tomando um veneno achando que é o outro que vai morrer. Que não vai ser o outro que vai morrer. E isso é uma outra semente que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que quem me governa, quem te governa, tem que ser o nosso lado espiritual. E para esse lado espiritual governar, eu e você temos que buscar na palavra. Eu e você temos que alimentar da palavra. Eu e você temos que olhar para a palavra e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo. Eu e você temos que esquecer quem está ao nosso lado e falar, Senhor, fala comigo. Eu e você, quando estivermos vindo para a igreja, para louvar, para adorar, para bem dizer, que quando nós entrarmos ali da porta da igreja para dentro, que nós entendemos o seguinte, aqui é um local de reverência. Aqui é um local de busca. Aqui é um local de entrega. Aqui é um local onde eu vou me derramar na presença do Senhor. Aqui é um local onde eu vou dar o meu melhor para Ele. Porque eu não sei se amanhã eu e você vamos estar aqui. Talvez eu e você vai ser hoje a última oportunidade que eu e você temos de louvar o Senhor. E aí, o que é que nós estamos fazendo com ela? Nós devolvemos para Ele o melhor louvor nesta noite? Nós cumprimentamos o irmão com o melhor sorriso que eu e você temos? São pequenas coisas, irmãos, que mudam a história de quem está aqui dentro. Hoje nós temos visitante ali. É um abraço seu, com um verdadeiro abraço, que vai fazer essas pessoas voltarem. Não é só a ministração aqui, não. É lógico que a ministração tem muita importância. Ela tem muita importância. Mas o seu abraço vai fazer ela voltar.
E ela vai falar assim, não, às vezes a ministração era aquela pastora lá, né, do cabelinho cortadinho, que está até de arquinho hoje, tal, beleza? É aquela pastora lá. Talvez o pastor é diferente. E aí ela vai voltar para ver o pastor? Não, ela vai voltar porque ela recebeu um abraço. E o abraço foi o abraço de Cristo. Aquele abraço que cura, aquele abraço que transforma, aquele abraço que faz a pessoa querer mais de Deus. Ela vai querer ter aquilo que Deus já colocou na minha vida e na sua vida. Que é o amor dEle, que é a graça dEle, que é a bondade dEle. Quantas vezes você já foi em algum ministério e você nunca foi visto? Quantas? Mas quando chegam aqui, que recebem o abraço ali fora, muda a história. Nós somos reconhecidos como a igreja do abraço, e isso não pode mudar. Nós temos uma importância enorme na vida das pessoas que entram aqui. E elas entram aqui, estão me olhando, estão te olhando. E não vão olhar só aqui. Irmão, pensa. Imagine você andando na rua e leva uma flechada, uma fechada de um carro. E aí você está lá para xingar a pessoa. E aí você olha para o carro e o irmão fala, pastora Viviane, eu não vou xingar mais. Mas às vezes não vai dar tempo de ver que é a pastora, não. Hein? Às vezes não vai dar tempo de eu ouvir pastora Viviane, não, pelo amor de Deus. Vigia, irmão. Ande espiritualmente. Eu falei aqui esses dias com os meninos aqui, que estavam aqui nos 12 dias, irmão, ora em língua. Ora em língua. A oração em língua te edifica. Você pode não estar entendendo nada que você está falando, mas o seu espírito vai entender. É uma ligação direta do teu espírito com o Espírito de Deus. E aí vai dar tudo certo. Você vai ser fortalecido. Mas não se engane. A tentação vai vir para te testar. Porque no dia que você começa a andar no Espírito, menino, vai ser bom. Bom demais. Aleluia. Que até o grãozinho de arroz que está no chão é motivo de você tropeçar nele. Mas aí você fala com Deus, segura na minha mão, Jesus, porque se eu segurar, minha mão está com creme, vai escorregar, mas a sua não me deixa escorregar, a sua me mantém de pé, a sua me dá força para vencer. Abra lá no livro de Efésios. Marca aí 1 Coríntios, nós vamos voltar. Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5, a partir do 15. Efésios 5, a partir do 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como crianças, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, escolhendo o melhor do tempo, valorizando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ah, pastor, olha, não embriagueis. Então, se eu não embriagar, está tudo bem. Ah, irmão, para com isso.
Você já é maduro, pelo amor de Deus. Aqui está falando que é para mim deixar de embriagar com vinho, mas embriagar com o Espírito Santo de Deus. Você vai trocar o Espírito Santo de Deus por uma bebida? Ah, não, nós já somos maduros. Para com isso. Nós precisamos entender que muito mais, e muito mais na minha vida, é a vontade do Senhor. E aí continua. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Temor, irmãos. Eu e você temos que abrir mão de muitas coisas, porque nós temos temor ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Quer ser sábio? Pratique a palavra do Senhor. Quer ser sábio? Busque ensinamento, direcionamento na palavra do Senhor. E aquilo que Ele falar para você fazer, faça. Aquilo que Ele falar para eu fazer, que eu faça. Volta lá. 1 Coríntios 2, vamos ler o versículo 15. Terceira semente. A primeira semente é: reconheça que a mente natural não pode compreender ou receber do Espírito Santo. Segunda semente: somos um ser triuno, somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. A terceira semente, versículo 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Irmãos, existe 3 tipos de homem. Existe o homem natural, que é o homem que não foi regenerado, é o homem que não aceitou Jesus, é a criatura de Deus. Existe o homem espiritual, é aquele que é regenerado, ou seja, ele é filho de Deus, ele já aceitou Jesus, ele é maduro. E o natural, o homem natural, acha difícil compreender, porque o espiritual não vive por vista. Lembra lá das vezes que a gente ia lá para o sinal vender água para construir aqui? Homem natural não consegue entender aquilo. Só consegue entender aquilo quem foi espiritual. Lembra as coxinhas? O homem natural não consegue entender vender coxinha para construir uma igreja, mas o homem espiritual consegue, porque ele entende que aquilo que entra da venda da coxinha e da água e de qualquer coisa que tenha sido feita, foi uma prova que Deus estava nos dando de obediência. E nós fomos lá e obedecemos, porque foi uma direção de Deus. E aí, quando essa semente chega, que é o valor que foi arrecadado, Deus olha para a semente, Deus olha para a obediência e fala: eu tenho que multiplicar, eu tenho que triplicar, eu tenho que quadriplicar, porque houve obediência. E existe a pessoa carnal, não é? Que ele já foi regenerado, ele já aceitou Jesus, mas ele continua andando na carne. Ele continua deixando o homem espiritual dormindo, o espírito dormindo e a alma agindo. Ele não consegue ter hábitos. Os hábitos dele são hábitos imaturos. Tudo que fala para ele é um motivo. Caiu uma gota que derramou
É aquela gota no copo da ceia, derrama tudo, entorna tudo, sai brigando com tudo, sai falando com tudo, sai discutindo, sai falando coisas aí. Vai pensando aí o que você faz quando você está na carne. Porque tem hora que nós estamos na carne, mas aí a gente domina a carne e fala assim, fica quieta, você já morreu. Você já morreu, você já morreu, você já morreu. Quem está vivendo é Cristo, quem está vivendo é o Espírito. Mas enquanto nós não dominarmos a carne, nós vamos ser um homem carnal, regenerado, mas que ainda não vive no Espírito. E aí toda dificuldade que a gente passa, a gente fala assim, não, e agora? Que dificuldade é essa? Deus, Deus, Deus. Eu fui na tua casa, 12 dias de oração. Deus, Deus, Deus. Você pode ir lá, Senhor, que está lá o meu dízimo. Eu paguei meu dízimo. Carnal, irmão. E o carnal também fala assim, não vou dar dinheiro não, porque o pastor vai comprar um carro. A pastora está com aquele cabelo pintado dela, que não está pintado mais, já é branco de natureza. Já branqueou. Carnal, irmão. Carnal é aquele que faz um mês, no outro não faz. Ah, não, ó, menino, tem que fazer. Ó, vou lá fazer. Irmão, tem tantas coisinhas miúdas, sabe, que o cristão está tropeçando. E o cristão tropeça em tantas coisas. E eu não estou falando cristão, você só não, estou falando de mim também. Porque tem hora que eu olho para o pastor e falo assim, meu Deus, me dá paciência. Não dá não, Senhor, paciência não, porque vai vir muita luta. Não, Senhor, não, pera. É assim que funciona, irmão. Me ajuda, a gente não sabe nem orar, pelo amor de Deus. Na hora da raiva, na hora da briga, a gente pede paciência. Oi, que doideira, nossa, meu Deus. Nós somos muito doidos. Como que eu vou pedir paciência, irmão? Toda vez que você pedir paciência, vai vir luta para você exercer a sua paciência. E aí Deus vai falar assim, mas você não me pediu paciência. Eu estou te dando o teste da paciência. Jesus, a gente não sabe nem orar, ainda bem que a gente tem que orar em línguas, irmão. Glória a Deus. Porque aí, pelo menos, o Espírito Santo é que leva a nossa oração a Ele, e aí Ele entende, porque aí o Espírito Santo pega aquilo que eu preciso mesmo e leva para Ele, e Ele vai, fala, não, é aqui que ela precisa. Ela não precisa disso que ela falou, não. Ou, nós precisamos amadurecer como cristão, irmãos. Nós precisamos romper essas batalhas. Nós precisamos de um novo plantio para viver um ano novo, com coisas novas, com situações novas, sabe? Que o Deus do sobrenatural possa fazer grandes coisas na minha vida, na sua vida e através de nós, irmãos. Mas aí nós precisamos ser espiritual. Olha o que diz aqui o versículo, a quarta semente, o versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Você conheceu, irmão, a mente do Senhor? Ninguém conheceu a mente do Senhor. Que o possa instruir? Você está querendo instruir o Senhor? Lembra lá de Jó? Eita, hein? Aquele homem lá foi violento, irmão. Aquilo ali, o homem tinha tudo, mas o lindo dali do livro de Jó é o seguinte, que fala lá assim, ele é um homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Jó capítulo 1, versículo 1, vai falar sobre a história dele. Pode ler o livro de Jó todo, que você vai se surpreender. E aí, a primeira coisa que o Senhor fala dele, homem, eu e você também. Será que assim, no dedinho do que Jó passou, você acha que eu e você conseguiríamos? Um dedinho. O primeiro que veio falou que matou todos os filhos. Matou todos os bois. Depois matou os filhos, matou os outros, tudo, perdeu tudo.
Mas aí tem um momento lá que Jó começa a se achar assim, que ele estava bom demais ainda. E aí o Senhor começa a falar assim, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro. Deus foi falando com Jó. Vai lá que você vai achar. Lê lá o livro de Jó. E aí depois Jó fala assim para ele, Senhor, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Eu conheço pela experiência. Eu não conheço mais pelo que o Senhor, de ouvir falar do testemunho do outro. Irmão, é bom ter o testemunho do outro. Nós somos edificados com o testemunho dos outros. Mas melhor mesmo é ter o nosso testemunho. Melhor mesmo é falar assim, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor ouviu a minha oração. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me sustentou nesse momento de dificuldade na minha vida. Senhor, muito obrigado, porque até aqui eu posso falar, Ebenezer, o Senhor está comigo. Livro de Jó, lê lá. Volta aqui. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Abra no 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, versículo 3. Porque, embora andando na carne, a carne aqui não é a carne no homem carnal não, viu? É um homem de carne. Aqui, ó, o corpo, tá bom? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, andamos com atitudes espirituais, não atitudes carnais. Amém? Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Ô, irmão, as armas carnais são fracas. As armas espirituais é que são poderosas. É ela que vai nos manter, é ela que vai nos fazer vencer as nossas lutas. Sabe o que vai me fazer vencer as lutas? É o que o pastor Gilson fez aqui no domingo. E eu gostei demais, viu, Daniel? O pastor estava pregando aqui no domingo e ele falando sobre quando Jesus tira a toalha, né? Tira a túnica para lavar os pés dos discípulos. E naquele momento os discípulos estavam perguntando quem que ficaria no lugar de Jesus. E aí o Daniel virou para mim e falou assim comigo, que triste, né, pastora? Eu falei, triste? É, pastora. Jesus, pouco antes dele se entregar por nós naquela cruz, os discípulos brigando para saber quem vai ficar no lugar de Jesus. É igual lá Salomão. Eu falei, Salomão? Davi foi rei, depois foi Salomão. Mas teve um irmão de Salomão que não ficou feliz, porque Salomão foi para o trono, não. Que triste, pastora. Em vez de ajudar o irmão dele a governar, quis brigar com o irmão. Eu olhei assim, quantos anos você tem, Daniel? 10 anos. Irmão, quando ele fez essa comparação, eu pensei assim, gente, quantas vezes nós não sabemos disso? Professores dos kids, levante a mão aí. Fiquem espertos. Conselho para vocês, fiquem espertos. Eita glória! Que eu também, quando eu vou lá, eu passo aperto. Vocês estão achando o quê? Não vou deixar vocês passarem aperto sozinhos, não. De vez em quando eu vou lá também. Pensa nisso. Não é? Foi muito gostoso. Teve algumas pessoas que fizeram aqui. Foi muito gostoso.
Mas espero, né, que essas atitudes tenham mudança, né? Porque não adianta só fazer e num posicionado diferente. Né? E aí aqui o Senhor continua falando para mim e para você, versículo... Onde que eu parei? 4? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, irmão, todo pensamento à obediência de Cristo. Faça essa oração. Deus, leva o meu pensamento cativo a Ti. Porque senão vai vir pensamentos que vão me tirar e te tirar da presença de Deus. E aí, aqui, levando ele cativo, a nossa mente vai estar ligada com aquilo que Deus tem para mim e para você. E é muito gostoso quando nós temos uma resposta de Deus, quando nós temos uma direção de Deus, e que nós vamos, obedecemos, e Deus faz a coisa acontecer. Não é porque eu e você somos bons, não, viu? É porque Ele é bom. Versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Vamos lá para Efésios. As nossas armas estão aqui, ó. Efésios 6, a partir do 10. Amém? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos ser fortalecidos em quem? É nele. E é na força do poder dele. Não é no meu poder, não. Não é uma arma, não é um, sei lá o quê, que a gente vai pôr na cintura, não. É Ele, é fortalecido nele, é na força dele, é na direção dele. E aí ele continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na terra. Não? Não mesmo. Nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é aqui, ó. A nossa luta não é contra o vizinho, contra o irmão, contra o professor. Não, a nossa luta é no mundo espiritual. É lá que nós guerreamos. Por isso que as nossas armas naturais não têm valor nenhum. As nossas armas espirituais é que têm valor. E quais são as armas espirituais? Unção, oração, jejum, busca, entendimento, joelho dobrado, unção, ceia do Senhor, que é a nossa renovação com Ele. Senhor, eu fiz uma aliança contigo, eu quero nesta noite renovar essa aliança contigo. Irmãos, e quantos faltam no dia da ceia? Quantos faltam no dia da ceia? Que é a renovação da minha aliança, da sua aliança com Ele. Porque Ele não quebra aliança comigo e com você, mas nós quebramos ela todos os dias. E Ele fala para mim e para você: olha, a nossa luta não é aqui. Nós temos que guerrear aqui. Mas se eu não tiver aliança com Ele, se eu já tiver quebrado a minha aliança com Ele, o que eu vou pedir para Ele? Volta lá. Vamos lá no início da palavra de Deus. Deuteronômio. Pastora, por que a senhora vai lá no Primeiro Testamento? Porque lá também é a palavra de Deus, irmão. Eu, hein?
Vocês gostaram, né? Até eu assustei quando eu falei isso. A palavra de Deus no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento, eu gosto do primeiro. Eu não gosto de falar velho, não, porque velho dá uma impressão que não tem utilidade, né? Ah, aquilo ali está velho, aquilo ali não presta, né? Não. O Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, ele é a palavra de Deus em preto e branco, que aí ela vem para nós no Novo Testamento ou no Segundo Testamento revelado, porque Cristo se revelou no Segundo Testamento. Porque lá na frente, lá no início de tudo, teve a rebelião, né? Lúcifer pecou lá contra Deus, porque Lúcifer quis ser maior que Deus. Aí Deus tira Lúcifer, porque com Deus rebeldia corta, viu, irmão? Não seja rebelde contra Deus. E aí ele cria um paraíso, coloca Adão ali, Adão peca. Por Adão ter pecado, toda a humanidade pecou. E quando Adão peca, que toda a humanidade peca, Deus teve que ter um novo plano. Não um plano porque estava errado, não. Deus não tem segundo plano, não. Deus tem um plano. E o plano dele a vida inteira foi Cristo. Lembra lá quando ele pede para Abrão o filho? Isaac, o filho. Abrão leva o filho, né? E aí, na hora que Abraão chega lá, o filho pergunta: pai, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? E aí, Abraão fala assim: Deus proverá. Irmão, Deus tinha falado para Abraão que ia matar o filho. Mas quando você vai lá no livro de Hebreus, fala assim, que Abraão sabia que Deus podia fazer qualquer coisa, até ressuscitar o filho dele. Eita, isso é fé, hein? Você tem fé desse jeito, irmão? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, hein? Eita! Jesus, toma cuidado conosco. Aquele cordeiro ali, quando Abrão olha para trás, que ele vê o cordeiro, estava simbolizando Jesus, irmão. O cordeiro daquela época. Ele falou é a mesma coisa da atitude de Abraão, falar assim: Deus, eu estou entregando o meu filho, agora entrego o seu, porque eu preciso da remissão dos nossos pecados. E só através do teu sangue, do sangue do teu filho, é que nós, o povo, os filhos, podemos voltar para ti. Eita, isso é forte demais, irmão. Nossa, isso é forte demais. Entender que Jesus estava lá no início, fez todas as coisas, criou tudo. E ele veio como filho unigênito, mas ressuscitou como filho primogênito. Deuteronômio 27, a partir do versículo 9. Deuteronômio 27, a partir do versículo 9. Diz assim: falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes, levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Tem Israel de Deus aqui? Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Amém? Portanto, obedecerá à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirá os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Amém? Agora vai para o 28. Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor
teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. E aí vai as bênçãos do Senhor para aqueles que obedecem. As bênçãos do Senhor para aqueles que andam no Espírito. As bênçãos do Senhor para aqueles que param e ouvem a voz do Senhor. E a bênção do Senhor para aqueles que são filhos amados dEle. Vivamos no Espírito, andemos no Espírito, caminhemos no Espírito. Quando a sua carne gritar, você manda ela calar a boca e deixa o Espírito te guiar, o Espírito te conduzir. Porque quando o Espírito te conduzir, me conduzir, nós vamos conquistar a vitória e vamos poder falar: obrigado, Senhor. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que você leia lá o livro de Jó. Eu espero que você que já anotou os versículos que eu falei, possa chegar em casa, ler a palavra, pedir a Deus para falar com você. Irmãos, tem uma coisa que é fundamental para mim e para você crescer no conhecimento de Deus, crescer no mundo espiritual, é anotar a palavra, é anotar aquilo que Deus for falando ao teu coração e chegar em casa e procurar tudo de novo. Ler novamente tudo aquilo que foi falado. Mas por que a pastora falou isso? Ah, por causa disso, 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 disso. Ah, por que foi aquilo outro? Irmão, não deixa o diabo roubar a semente que Deus lançou para mim e para você nesta noite. Busque da palavra dele. Vamos crescer nele, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Hoje nós vamos orar pelo mês de outubro, não é? Deixa antes da gente orar, nosso encontro já foi marcado, viu? Glória a Deus, se preparem, mês de maio. Primeiro final de semana de maio. Como abril tem alguns feriados prolongados, a pessoa teve que alugar o sítio. Então, nós perdemos a nossa vaga. Mas em maio, primeiro final de semana de maio, nós estaremos lá em nome de Jesus. E o de setembro continua no terceiro final de semana de setembro. Amém? Mês de outubro. Amém? Vamos lá? Se você quiser se colocar de joelhos, se colocar sentado, do jeito que você quiser. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Amém? O Alcione, ora aqui por nós. Você da rádio, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você de casa, que o Senhor te abençoe em nome